Boa noite. Estamos a pouco mais de 24 horas de uma eleição superlativa. 156.454.011 brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no domingo. Em ação, 577.125 urnas eletrônicas espalhadas por todos os cantos do país. Elas são um instrumento que garante o exercício da democracia e a manifestação da vontade soberana do eleitor. Para analisar a reta final da campanha, recebemos mais uma vez a jornalista Vera Magalhães e com a gente também o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Olá, Vera, bem-vinda mais uma vez. Professor, obrigado pela presença. Saiu ontem uma nova pesquisa do Instituto Datafolha sobre a corrida presidencial. Vamos ver o cenário, começando pela consulta estimulada, quando o eleitor manifesta sua preferência a partir da lista de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 48%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem a seguir com 34%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro com 6%. Simone Tebet, do MDB, tem 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 3% e 2% não sabem. E agora vamos ver o resultado considerando apenas os votos válidos. Lula tem 50%, Bolsonaro 36%, Ciro é o terceiro com 6%, Simone aparece com 5% e Soraya tem 1%. O Datafolha ouviu 6.800 eleitores entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos. Vera, vou repetir a provocação da semana passada. Professor, vale para você também. Teremos segundo turno? Esse Datafolha é a coisa mais em cima do muro que não nos permite cravar se teremos segundo turno ou não. Porque justamente o que é o critério, né, para saber se um candidato vence no primeiro turno? Ele precisa ter 50% mais um dos votos válidos, que foi essa última lâmina que a gente viu na nossa arte. E ali a gente está no limite de não haver ou haver segundo turno. E a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Eu acho que a campanha do Lula esperava ter um pouco mais dos votos válidos neste Datafolha. Eu acho, não, eu sei, falei com eles. Eles fizeram um esforço muito grande nessa semana, um arrastão para tentar virar voto, declarações de votos de celebridades, de ex-ministros do Supremo, de economistas, inclusive de correntes divergentes com o PT. Então, eles achavam que isso resultaria numa chegada nessa pesquisa pré-debate, e tinha esse componente também psicológico da pesquisa vir logo antes do debate, com ali algo como 52%, 53% dos votos válidos, e não foi o que aconteceu. Então, o debate ganhou uma carga maior de tensão. Está se referindo ao debate da TV Globo de ontem à noite. Sim, exato. O debate ganhou uma carga extra de tensão por causa dessa situação muito limítrofe, e agora a gente vai ter uma decisão nos últimos dias. A verdade é essa, o eleitor vai deixar para decidir na urna aquilo que ele fará. Professor, só para pontuar outras pesquisas da semana, a IPEC, que saiu na segunda, dá 52% dos votos válidos para Lula. E a Quest, de quarta, saiu com 50,5%, também muito ali no limite. Eu concordo com a Vera. No final das contas, é sempre o eleitor que vai definir. Agora, há uma pesquisa também da Quest que diz que 90% dos entrevistados querem resolver essa parada no primeiro turno, né? E eu acho que o elemento fundamental, para que os elementos fundamentais para que isso se resolva é o cansaço e o constrangimento. O constrangimento a partir daquele debate de ontem foi enorme. Quer dizer, se a gente arrastar esse processo por mais 4 semanas, 1 mês, vai ser cansativo demais para muitos eleitores. E talvez isso funcione como um estímulo para que isso se resolva mais rápido. No entanto, é verdade, me parece que o PT acreditava numa onda muito maior, né, porque foi um jogo bastante forte, né, durante a semana, com várias personalidades, seja do mundo artístico, seja do mundo político e esportivo, né, se colocando a favor do Lula. Então, imaginava-se que houvesse ali um arrastão, houvesse ali uma onda grande. Ainda que talvez a onda grande não seja mais tão necessária, talvez uma marolinha, né, já resolva, mas será por pequena margem,
né? Não em relação de Lula em relação ao Bolsonaro, mas de Lula em relação aos 50%. Né? É que toda ação gera uma reação e me parece, podem divergir democraticamente, que houve uma marolinha contrária também, no sentido de, olha, dos que estavam indecisos contra o PT, de também manifestar uma convicção em Bolsonaro para tentar evitar justamente esse primeiro turno, né? E também me parece ter sido claro, embora pequeno, um derretimento da candidatura do Ciro, né? Hoje ele disputa o terceiro lugar com Simone. Ainda não dá para falar em derretimento. Todas as quedas que ele teve foram dentro da margem de erro. Então, ele oscilou. Mas isso pode acontecer nessa reta final. Eu gosto sempre de lembrar 2018, que foi uma eleição que começou a mudar algumas das regras que a gente tinha como regras de ouro em eleição. E essa pesquisa de 2018 mostrou, no sábado pré-eleição, um quadro que foi muito diferente do que o que se viu nas urnas. O Geraldo Alckmin estava ali com uns 5, 6, chegou com muito pouco. Então, esse derretimento é muito na hora da urna. Se o eleitor optar por acabar com tudo mais rápido, como disse o professor Carlos, essa opção vai ser ali na boca da urna e aí esse derretimento poderá vir tanto para o Ciro quanto para a Simone. São os eleitores que mostram maior propensão de ainda mudar o voto, segundo as pesquisas. Agora, já é possível a gente projetar, se houver um segundo turno, que será, naturalmente, entre Lula e Bolsonaro. O que esperar de Ciro Gomes e Simone Tebet, que são as candidaturas que têm algum ponto a entregar aos concorrentes? Olha, eu acho que na história do Brasil tem talvez um único nome que foi capaz mesmo de transferir votos, foi o Leonel Brizola em 89. Né? A partir daí, é difícil você imaginar que haja um cacique que consiga, de alguma forma, determinar o caminho que seus eleitores seguirão. As pesquisas mostram, né, que há nos eleitores de Simone e Ciro, né, uma tendência à divisão mesmo. Uma parte um pouquinho maior tende a ir para Lula e outra parte para Bolsonaro e, evidentemente, também uma parte de votos nulos. Mas, veja, se isso for empatado, se for distribuído, vamos lá, igualmente, já é o suficiente para o Lula. Né? Sobre isso, eu acho que vai ser interessante ver o que a Simone Tebet fará, porque no debate da Globo ela evitou ser usada pelo Bolsonaro como escada para bater no Lula. Ela teve uma postura muito altiva nesse momento, inclusive acusando covardia do presidente. Indigna, né? E ela tem batido mais no Bolsonaro do que no Lula, até de uma forma meio contraintuitiva pelo histórico dela, de ser uma pessoa ligada ao agronegócio, ser uma pessoa mais à direita. Se ela declarar apoio ao Lula, e eu acho que o MDB vai se dividir muito, mas se ela pessoalmente declarar apoio ao Lula, ela pode ter um papel no eventual governo dele. E é o que ela poderia fazer, sendo que ela vai ficar sem mandato. Porque todo mundo fala, Simone cresce para 26. 4 anos é muito tempo na política. E se ela não tiver nenhuma vitrine para atuar, ela vai desaparecer e não crescer até 26. Então, talvez ela faça um movimento para se colocar como uma possível ministra de um eventual governo Lula e manifeste apoio a ele. Isso eu tenho apurado nos bastidores. Seria um movimento ousado da parte dela, mudaria muito o histórico dela nos últimos anos, mas ela vem preparando esse movimento ao longo da campanha, ao se indignar mais com Bolsonaro, ao pontuar muito a gestão da pandemia. Então, ela tem um discurso sendo preparado caso ela resolva manifestar apoio ao Lula num eventual segundo turno. Professor, a gente estava conversando antes do programa começar e acho que é um momento importante para a gente pelo menos introduzir esse debate. Vera, a gente estava tratando antes da sua chegada que essa eleição talvez seja um ponto de virada para a gente discutir o papel dos partidos políticos. Né? Acho que chegou a hora, a maturidade da nossa democracia exige que a gente discuta o papel dos partidos políticos, não é, professor? Olha, vamos lá. Primeiro, a quantidade de partidos ainda é muito grande. Pode ser que essas mudanças em relação às coligações proporcionais ao longo do tempo diminuam o número de partidos, mas essa quantidade ainda é demasiada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os partidos eles não têm vida, né? Dependem dos seus caciques e tudo mais. Veja lá, né? O caso do PTB, por exemplo, né? Sendo controlado por uma única pessoa que simplesmente vai lá e coloca o padre Kelmon, né? Que
não vou dizer que, para não fazer trocadilho, que caiu do céu, né? Desse processo todo. Mesmo Simone e Soraya, vejam, são candidatas incidentais, porque foram partidos que optaram muito mais por uma posição no Congresso, fazer bancadas, do que ter candidatos competitivos. Aliás, Simone e Soraya são extraordinárias nesse aspecto, porque era para não ter visibilidade alguma e estão conquistando, bem ou mal, os seus espaços. Acho que as duas se colocam no debate nacional. Né? Simone com essa dificuldade de, se não tiver visibilidade em 4 anos, isso tudo desaparece. Agora, a gente precisa pensar nessa legislação. Eu acho também que a imprensa, e não estou fazendo aqui nenhum tipo de demagogia com vocês, precisa ter mais liberdade na hora de organizar os debates, porque esses debates, eles são, na maioria das vezes, improdutivos. E mais, os programas eleitorais, né, o horário eleitoral, no que diz respeito, por exemplo, ao Congresso, é um festival de bizarrices. Né? Quer dizer, a gente precisa mudar esse modelo, né? Porque ele teve um papel, se esgotou, hoje é absolutamente velho, improdutivo e depõe contra a democracia. Esse é o grande problema. Concordo. O debate de ontem com a figura desse padre Kelman colocado pelo Roberto Jefferson como uma linha auxiliar do Bolsonaro, claríssima, inclusive trocando papéis ali nos bastidores. Isso prejudica o debate, que é uma coisa fundamental para o exercício da democracia e para o eleitor, na reta finalíssima da campanha, e essa lei deveria ser mudada para que não haja essa necessidade de chamar tantos candidatos que visivelmente não têm chance nenhuma e que só tumultuam o debate. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Temos muito o que falar de olho no voto nas pesquisas estaduais. Fique aí, até já. Estamos de volta e de olho no voto com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. O Datafolha divulgou novas pesquisas sobre as disputas estaduais. Vamos ver os números considerando os votos válidos. Primeiro, Minas Gerais. O governador Romeu Zema, do Novo, lidera com 57% e seria reeleito no primeiro turno. Alexandre Calil, do PSD, é o segundo com 34%. Carlos Viana, do PL, tem 5%. O Datafolha ouviu 1.500 eleitores mineiros entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 3 pontos. Minas, o Calil recuperou bem o espaço, mas me parece que falta alguém para fazer soma ali para um segundo turno, né? Ali parece que se faz valer, primeiro, o dogma da reeleição. A reeleição foi feita para reeleger. Vamos ter isso claro. Quando isso não ocorre, é a exceção. Né? Então, a máquina, né? A máquina funciona tem uma importância muito grande nesse processo de reeleição. E, a parte disso, de fato, o Romeu Zema tem se notabilizado como governador do Estado. Eu imaginava que Calil crescesse mais rápido, que ele partisse da capital para o interior com muito mais força, mas parece que ele demorou para entrar no interior, ainda parece não estar totalmente identificado com o Lula, que vai bem nas pesquisas lá, e como falta muito pouco tempo, talvez essa eleição já esteja mesmo definida. E nesse caso, né, caso seja definida em primeiro turno em Minas, mas haja um segundo turno nacional, eu acho que pode haver uma saída do armário do Romeu Zema, porque ele se preservou muito no primeiro turno, não quis se associar com o presidente Jair Bolsonaro numa postura ali bem mineira, porque Bolsonaro não vai bem no Estado, mas ele reeleito e Bolsonaro disputando um segundo turno, vai haver muita pressão por parte do bolsonarismo para que ele declare apoio a Bolsonaro e faça campanha por Bolsonaro em Minas, o que é algo importante porque Minas tem sido um estado definidor da eleição nacional. E aí o PT então teria uma certa dificuldade, porque o Calil abandonou uma prefeitura que ele ganhou com muita facilidade 2 anos atrás
E que papel teria um candidato derrotado para reforçar uma campanha que promete, no segundo turno, ser bastante disputada, né? Muito difícil. O Lula ficaria meio à própria sorte, não é algo também gravíssimo, porque ele já foi presidente muitas vezes, é amplamente conhecido, etc. Mas ele não teria essa associação com alguém forte, capaz de impulsionar a votação dele no Estado. Minas é um grande enigma sobre vários aspectos, né? Da própria personalidade do mineiro, a música, a literatura. Minas é um mundo à parte. O Fernando Gabeira tem um livro chamado Planeta Minas, né? Minas é o nosso swing state, né? Ele é um estado que tem muita volatilidade, inclusive dentro da própria eleição. Vamos lembrar, em 2014, Minas tinha uma determinada dinâmica a favor do Aécio, e no segundo turno, com a entrada do Lula no jogo, apoiando Dilma Rousseff, há uma virada ali em Minas. Minas é algo a se observar com muita atenção, e esse elemento que a Vera aponta, que é o governador absolutamente livre para ser quem ele de fato pode trazer essas modificações, sim. E agora a situação no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, do PL, tem 44% dos votos válidos. Marcelo Freixo, do PSB, vem a seguir com 31%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 11%. No Rio, o Datafolha também ouviu 1.500 eleitores entre terça e quinta. A margem de erro é de 3 pontos. Rio, teremos segundo turno. Não é 100% garantido. A campanha do Cláudio Castro está fazendo um sprint final para tentar levar no primeiro turno. É mais difícil que o nacional, bem mais, porque esses números mostram ainda uma distância considerável. Mas para quem enfrentou escândalo de laranja, escândalo de funcionário fantasma, toda a associação com o Sérgio Cabral, com o Witzel, ele conseguiu uma dianteira bastante considerável, a meu ver, até espantosa. E aí se configura também isso que eu falei em Minas, um segundo turno nacional no Sudeste vai ganhando essa conformação de uma certa imprevisibilidade para um Lula que surfou muito tranquilo no primeiro turno. Com o Cláudio Castro reeleito, ou mesmo um segundo turno, Cláudio Castro em vantagem e Marcelo Freixo, não é bom para o Lula no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro também tem evitado se associar diretamente ao Bolsonaro, mas ele vai ser muito pressionado, ele é do mesmo partido do Bolsonaro. Se ele tiver vencido ou se estiver no segundo turno, ele vai ser muito pressionado a apoiar Bolsonaro caso exista segundo turno nacional. Por tudo isso, o PT quer resolver a fatura no domingo, porque o segundo turno traz muitos componentes locais, inclusive, de imprevisibilidade. Mais uma vez, a questão da máquina, né? A máquina, ela funciona. São Paulo talvez seja um caso à parte, por conta mesmo do período em que o PSDB já está no governo de São Paulo, há um desgaste dos materiais. Podemos falar sobre isso depois. Mas o Cláudio Castro tem uma penetração para o interior, né, que o Marcelo Freixo não tem. A despeito da pauta do Marcelo Freixo ser muito importante com relação à questão de segurança pública, e aquilo precisa ser resolvido, há uma limitação, né, sociológica mesmo em relação à candidatura dele, né, de ir para o interior, ir para as periferias, ir para lugares que são bastante complicados no Rio de Janeiro, e que Cláudio Castro, não exatamente ele, mas o seu entorno, os seus operadores, têm. E essa eleição, para mim, ela está em aberto. Ela pode ser decidida, sim, no segundo turno, no primeiro turno, e pode ir por pequena margem também para o segundo. E se não houver ali segundo turno, mais uma vez, eu acho que o Bolsonaro se ganha corpo. Por quê? Porque é o seu Estado. Né? É o seu Estado. É o Estado onde as forças do bolsonarismo são mais fortes e mais orgânicas, né? Mais próximas do presidente. E por fim, vamos ver o cenário em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, lidera com 41% dos votos válidos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem a seguir com 31%. O governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 22%. O Datafolha ouviu 2.000 eleitores paulistas entre terça e quinta. A margem de erro, neste caso, é de 2 pontos. Professor? Então, aí eu acho que tem um aspecto, embora Rodrigo Garcia seja cristão novo no PSDB,
mas há um desgaste mesmo dos materiais. Desde 1994, né? Nós estamos falando, né, uma vida do PSDB no governo. Houve também o problema do PSDB ter rachado nesse processo todo, nesses últimos 4 anos. Né? Geraldo Alckmin, que era uma figura notabilíssima do PSDB, hoje está com Lula, está no PSB com Lula. A figura do João Dória foi desorientadora do PSDB nacionalmente e no Estado. Então, eu acho que o Rodrigo Garcia tem muita dificuldade a despeito da força da máquina. E, é claro, né, os outros 2 candidatos colaram, né, nas figuras mais proeminentes da política brasileira, que é o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Né? Então, a caminho do segundo turno, em virtude disso. E acho que será uma eleição muito disputada se o quadro se manter dessa forma. Porque os votos de Rodrigo Garcia tendem a se dividir. Sim. Houve um certo descolamento, né? Porque depois do debate da TV Cultura, o Rodrigo deu uma recuperada de espaço e agora o último Datafolha mostra um descolamento, um distanciamento, né? Eu acho que essa associação Bolsonaro-Tarcísio ficou mais evidente e um puxou o outro aqui em São Paulo, razão pela qual eu acho que a opção do PT, clara opção do PT, por enfrentar Tarcísio, e aí concentrou todas as críticas na gestão Dória e Garcia, pode se revelar ali também ela arriscada, essa opção, porque vai ser um segundo turno, caso haja segundo turno nacional, com 2 candidatos atrelados a 2 candidatos a governador, num estado conservador, num estado que não dá uma vitória nacional ao PT desde 2002 e que nunca deu uma vitória estadual. Então, o Haddad ainda lidera nas projeções de segundo turno, mas vem perdendo tração e os 2 oponentes nas simulações crescem. Então, é mais ou menos aquela máxima que sempre se atribui ao PT, que aconteceu com o José Genuíno, por exemplo, de ir bem no primeiro turno e perder para qualquer um no segundo turno. Eles têm de fugir desse fantasma. Para o Haddad, o melhor cenário é Lula eleito no primeiro turno, podendo estar livre para fazer campanha para ele, e aí o Bolsonaro não vai ser um cabo eleitoral tão importante para o Tarcísio. Mas caso haja segundo turno lá e cá, a coisa vai ser muito renhida em São Paulo. E parece só um aspecto, né? Lula reeleito com o Geraldo Alckmin absolutamente livre para agir no Estado. São 2 cabos eleitorais importantes para o Haddad aqui, que podem reverter essa escrita de que o PT não vence em São Paulo. Eles contam com isso e preferiam enfrentar o Tarcísio justamente por conta da rejeição do Bolsonaro, tentando trazer essa rejeição do Bolsonaro. Mas se Bolsonaro for ao segundo turno, um puxa o outro ali e a gente não sabe o que pode acontecer. Teremos um pouco mais de 24 horas de muita atenção. Obrigado, Vera. Obrigado, Carlos Melo. Este ano, pela primeira vez, o horário de votação será unificado em todo o país, das 8 às 5 da tarde, pelo fuso de Brasília. Com isso, a apuração e a divulgação dos resultados começam logo em seguida. E nós estaremos aqui, de olho no voto, numa edição especial a partir das 5 da tarde, com Vera Magalhães e um time de analistas e políticos desenhando o Brasil que nascerá das urnas. O programa de hoje fica por aqui. Até domingo.